Amém? Que bom, né, te ver aqui. Que bom estarmos aqui nessa noite para celebrar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Confesso que os irmãos estão muito bonitos com essas máscaras aí, tá bom? Uma mais chique que a outra, né? Mas, como eu disse domingo, né? É muito melhor nós podermos cultuar com a máscara presencial do que como a gente estava, né, irmãos? Há mais de 30 dias, sem poder nos reunir. Algumas cidades ainda não estão reunindo, né? E Deus tem sido muito generoso com a nossa cidade, né? O pastor precisa de tudo isso. Não tem nenhum caso em Sapezal. Graças a Deus que continue assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que continue assim. E eu já quero avisar aqui a respeito do estudo da célula, né? O estudo da célula vai ser mandado amanhã no grupo de líderes, tá bom? Tá bom, irmãos? Então ele já está pronto, só que ele não foi formatado, a gente não deu tempo de formatar ele. Mas amanhã de manhã já está mandando no grupo, tá bom? E só para não... E o infantil vai ficar ali na frente, tá? O estudo infantil a irmã já vai estar entregando ali. Só não vai ter imprimido hoje ali o nosso dos adultos. Eu quero aqui que você abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo de número 1. Eu quero ler uma palavra com você no livro de Neemias, capítulo de número 1. Obrigado. Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo 1. Talvez você está com um pouquinho de dificuldade de encontrar. Você vai lá, ó. Primeiro, segundo Reis, Crônicas, Esdras, Neemias. É no Antigo Testamento. Está antes de Salmos, fica mais fácil para você. Você abre no Salmo, volta para trás. Que aí você vai conseguir encontrar com mais facilidade. Neemias, capítulo 1. Diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse a Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos
que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Amém? Eu estava pensando, né? Desde ontem o Senhor falou comigo nessa palavra sobre recomeçar. Deus falou comigo sobre recomeço e me veio à memória a vida de Neemias. Neemias é um líder do recomeço, né? Amanhã as nossas células vão recomeçar, né? Nós íamos aí num período, nós íamos aí avançando através das células, alcançando pessoas, cuidando de pessoas, orando, amando, jejuando, fazendo a obra por outras pessoas. Talvez você é fruto de uma célula também, está aqui hoje. Mas amanhã é um recomeço. Eu lembro que teve célula, né, Romário, que só multiplicou, né? Nem conseguiu, acho que, reunir, né? A célula não teve a oportunidade, né? Algumas células se multiplicaram e veio aí os decretos e a gente não pôde se reunir mais. Mas amanhã, né, você vai ter a oportunidade de recomeçar, né? E recomeçar é um grande desafio, irmãos. Recomeçar em todos os aspectos é um grande desafio. E quando eu olho para o livro de Neemias, o Senhor falou comigo assim, recomeçar, um dos maiores desafios para um líder, um dos maiores desafios para todos nós, não só um líder, mas para todos nós, recomeçar sempre é um grande desafio, né? E Neemias, ele era copeiro do rei. Neemias, ele servia o rei. Só que talvez você pense assim, copeiro era uma coisa simples, mas não era naquele tempo, irmãos. Para ser copeiro de um rei, você era uma pessoa de confiança, porque naquele tempo, os reis, eles tinham muito medo de perder o seu trono. Por quê? Porque alguém podia muitas vezes envenenar alguma comida, algum alimento, uma bebida do rei. Então o copeiro do rei, ele era aquela pessoa responsável em servir o rei. Alguns até tinham que experimentar antes do rei. Então Neemias tinha um cargo de confiança desse rei. Agora não é mais o rei na Babilônia, né? Mas já tinha passado o reinado da Babilônia, e agora Neemias, ele tem que está servindo o rei. Só que o texto diz que veio um familiar de Neemias com uma notícia, e ele perguntou sobre Jerusalém, e a notícia foi a seguinte: as coisas lá estão feias, lá a cidade está destruída, não tem muro mais na cidade para proteger a cidade, está tudo destruído. Eu tive pesquisando, irmãos, que depois do cativeiro da Babilônia, já tinham passado cerca de 120 anos, quando esse familiar de Neemias chegou com essa notícia. Ele chegou com essa notícia que tudo estava destruído. Eu quero ler aqui novamente com você, olha aqui, Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei
a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Olha só, irmãos. Quem aqui não é de Sapezal? Levanta a mão. Que não é daqui, não nasceu em Sapezal. A maioria, né, irmãos? Imagina você receber uma notícia da sua cidade natal, que está tudo acabado. Veio um outro exército e foi lá e destruiu a sua cidade, acabou tudo aquilo que você conheceu na infância, tudo aquilo que você viveu na sua cidade. Foi essa a notícia que Neemias recebeu. Neemias recebeu uma notícia muito triste. Quando chegou o seu irmão lá, da sua região, da sua cidade natal, falou assim: olha, acabou tudo, Neemias, não tem nada. Os que sobreviveram ao exílio, estão na miséria. Já pensou nisso, irmãos? Que tristeza. E Neemias, quando ele escuta isso, a atitude dele foi o quê? Ele começa a chorar. O texto fala que ele começa a chorar, ele começa a se lamentar, mas ele começa também a ter outras atitudes. E eu quero aqui falar com os irmãos a respeito do desafio, o desafio que é recomeçar. Amanhã você vai reabrir a sua célula. Amanhã você vai recomeçar. Algumas pessoas nesses mais de 30 dias, talvez você não teve contato nenhum pessoal com elas. Imagina, quando você estava tendo contato, você tinha uns desafios, não tinha, irmãos? As pessoas já têm dificuldade em permanecer na presença de Deus. Agora imagina se você não tem contato com elas. Imagina se você, nenhum momento ali, teve a oportunidade, porque cada vez mais estava piorando, né, irmão? Você está falando assim, não, sai de casa, não sei o que, e tanta coisa. Eu não estou aqui para questionar decreto, né? Não é a minha função. Mas eu sei que isso foi prejudicial. Alguns conseguiram permanecer. Se você está aqui, você é um deles, você é um perseverante, você é uma perseverante. Mas aqui diz que a notícia era muito ruim a respeito. E Neemias começa a ter algumas atitudes. E eu quero despertar você que vai recomeçar. Quem aqui é líder de célula que está presente aqui? Todos fazem parte de célula aqui, irmãos? Todos que estão aqui? Quem não está em célula aqui, nenhuma célula? Tem algum irmão que está... Isso, ó, fica de olho, líder. Já convida para sua célula, né? Tá bom? Amanhã tem célula. Levanta a mão assim, hein, amado. Aí só o líder ora, só o líder ora. Ah, bom, para não ficar tímido, né? Irmãos, amanhã é o desafio de recomeçar. E nós vamos olhar aqui para Neemias. Como que Neemias recomeçou? Neemias era só o copeiro do rei, ele exercia um cargo de confiança. Neemias não era uma autoridade em Israel, no meio do seu povo. Mas quando ele recebe essas notícias, a primeira atitude de Neemias foi aprender a lidar com as dificuldades. Todo recomeço geralmente tem alguma dificuldade. Nós tivemos aqui domingo 3 cultos, mas para preparar, para ficar desse jeitinho que deu trabalho. Os irmãos que ficaram, nós estávamos juntos aqui, eles trabalhando aqui, irmão, não foi fácil, marcar chão e aquela coisa tudo, se adaptar a uma nova realidade. Todo recomeço é difícil. A máscara incomoda, né, assim? Incomoda cantar com a máscara até que ela entra para dentro, né, irmãos? O negócio é meio, né? Então, não é muito assim agradável, mas todo recomeço é assim. Mas a questão é como nós vamos lidar. Eu falo assim, é muito melhor cultuar com máscara aqui, do que nós não poder se reunir aqui. Eu olho pelo outro lado. É muito melhor ter essa liberdade de entrar aqui, mesmo que tem que passar o pezinho lá na aguinha com a solução, passar o álcool em gel, né? Não estava até descascando, tanto passar álcool gel já. Todo lugar que vai nem álcool gel, né, irmãos? Tem uns que é bem cheiroso ainda, né? Que fica o dia inteiro assim cheirando, né? É que nem... Você já ouviu falar que pimentão é bom para memória? Quem já ouviu falar que pimentão é bom para memória? Você come ele, você fica com ele, lembrando dele o resto do dia, né? Pimentão é bom para memória. Você come, você demora para esquecer ele, porque o bicho é difícil fazer digestão. Eu não sei se você está rindo aí, mas... E Neemias, irmãos,
ele tem uma atitude diferente na dificuldade. Neemias, ele olha a dificuldade do seu povo. Quando ele recebe essa notícia, a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? Ele busca em Deus. Está lá no versículo 4. Ele chora, ele fica triste. Claro, irmãos, ele recebeu uma notícia que estava tudo acabado. Imagina você, igual eu falei aqui, a pessoa se ouvir uma notícia que a sua cidade natal está toda destruída e os que sobreviveram estão passando necessidade. Ele chorou com eles. Mas em seguida o texto diz que Neemias buscou em Deus. Sabe como que vai dar certo? Tudo vai dar certo para você lá na sua célula, para nós aqui no nosso tempo, nas coisas do Senhor, lá na sua casa, no trabalho, é se você e eu buscarmos em Deus. Nós temos que ter essa atitude de Neemias, e a atitude de Neemias fala no versículo 4 assim, ó: quando ouviu essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Aí tem uma vez, ele fala assim, ele foi por algum tempo. Ele não pegou e falou assim, está tudo acabado, não tem mais chance, agora não vai mais acontecer. Não, por um tempo. Ele sentiu, ele chorou, o texto fala que ele chorou. É natural, irmãos, que na dificuldade a gente chora, alguns choram, outros riem, né? Cada um tem uma atitude diante da dificuldade. Alguns ficam nervosos, cada um tem uma atitude no dia da dificuldade. Neemias chorou, porque Neemias... Eu imagino Neemias lembrando da infância, lembrando dos seus amigos. Eu imagino Neemias lembrando de momentos que ele passou lá. Eu imagino Neemias lembrando dos seus pais, contando as histórias da Jerusalém, do rei Davi, do rei Salomão, dos reis que reinaram sobre o povo, aqueles homens que foram grandes homens de Deus, que fizeram a história, porque na história de Israel era passado verbalmente para os filhos. Então, é uma coisa legal para a gente aprender a fazer, né? Por mais que tenha internet, mas sentar um pouquinho, conta uma historinha da Bíblia para os seus filhos, ensina o caminho que ele deve andar. Isso eles faziam com excelência, irmãos, na cultura judaica. Eles ensinavam os seus filhos, eles instruíam os seus filhos na palavra, então eles conheciam as histórias dos reis, dos profetas, de Abraão, desde a criação. Agora imagina ele lembrar de Jerusalém e as lágrimas descendo. Eu vejo a cena ele chorando. Mas em seguida o texto fala, na parte B assim, ó: fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Está passando dificuldade, irmãos? É hora de orar. Para tudo que você está fazendo, enxuga as lágrimas e começa a orar e a jejuar. Você pode talvez ficar um pouquinho nervoso antes, diante da situação, ou chorar, mas tem hora que você tem que dar uma respirada, contar até 10 e mergulhar na oração e no jejum, porque a resposta vem do alto. A resposta vem do alto. E ele começou a orar a Deus, e ele começou a buscar a Deus, e o texto fala que ele fala: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha o que ele fala para Deus. Irmão, Deus tem problema de memória? Não. Deus sabe todas as coisas, mas Deus, Ele espera de nós uma atitude diante da dificuldade, não só choro. A Bíblia fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, que não sabes. Batei, batei, abri-se-vos-á. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Não pode ficar parado, amado. As coisas estão difíceis, a porta fechou aqui, tem outra aberta ali. Mas busque em Deus as respostas. Faça que nem Neemias. O livro de Neemias é muito usado para liderança.
livros falam sobre liderança, atitude de líder. Ele tem uma atitude diferenciada, irmãos. Ele podia ficar o resto da vida lamentando. E aí, Neemias, o que foi que você está triste? O rei vai perguntar isso para ele no capítulo 2. Ele falou assim: olha, rei, eu tenho orado porque o meu povo está perecendo. E eu tenho orado por eles. E eu quero uma oportunidade, que o Senhor me dê uma oportunidade de fazer algo por eles. Primeiro ele chora, depois ele busca a Deus, e em seguida ele vai aonde? Ele vai atrás do rei. Ele foi servir o rei. No capítulo 2 diz que quando ele estava servindo o rei olhou para ele e falou assim: Neemias, você está diferente hoje, tem alguma coisa que você está diferente, seu semblante está triste. E ele falou o quê? Ele falou assim: rei, os meus irmãos estão perecendo lá, e eu orei e pedi a Deus para que o Senhor me desse uma oportunidade de ir lá ajudar eles, fazer algo por eles. Irmãos, só chorar, orar, mas não ter uma atitude, fica só orar e sem ação. A Bíblia fala o quê? A fé sem obras é morta. Senhor, que a minha célula amanhã, as pessoas, mas tem que ter uma açãozinha. Você vai orar pelas pessoas, mas você vai mandar um WhatsApp, você vai dar uma ligadinha, passa em frente da casa se tiver como, dá aquela buzinadinha básica: ô irmão, paz, ó, tem célula, hein? Entendeu, irmãos? Orar, mas tem que ter ação. Tem que orar e tem ação. E Neemias, ele foi servir o rei, e ali ele demonstrou para o rei que ele queria fazer algo pelo povo dele. E esse recomeço, irmãos, o desafio de alguém recomeçar é entender que ele tem que buscar em Deus, mas também tem que agir. Ele tem que agir. Tem coisas que só Deus pode fazer, irmãos, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas tem coisas que os anjos queriam fazer, e a Bíblia diz que cabe a nós, que é pregar o Evangelho. Se Deus quisesse, irmão, Ele podia aparecer aí, no meio para o mundo inteiro ver e falar assim: ó, creiam em mim, e eu vou salvar vocês, vou levar todo mundo para o céu, não é assim? Mas não é assim que a Bíblia fala. Fala que quando Ele aparecer para todo mundo, só vai subir quem estiver pronto, só quem estiver preparado. E quem vai levar o Evangelho para eles? Nós, a igreja, cada um de nós. Assim como alguém um dia trouxe o Evangelho para nós temos que levar. E a célula é um instrumento de Deus para a gente levar o Evangelho. Talvez amanhã a sua célula não consiga, espero que não, talvez aconteça que não reúna a mesma quantidade de pessoas que estava reunido. Mas aí você pode olhar para a sua célula e chorar e falar assim: não funciona, minha célula não dá certo. Está vendo? Só precisava da desculpa do Covid para não funcionar. Ele só deu um empurrãozinho. Ou você pode olhar para a sua célula e falar assim: opa, está faltando alguém aqui. Está faltando alguém aqui. E essa pessoa tem nome. E essa pessoa é importante. Jesus morreu por ela. Está faltando uma criança aqui. E essa criança é importante. E Jesus falou assim: deixa elas vir até mim, porque delas é o reino dos céus. Então, irmãos, hoje a gente pode olhar amanhã para as nossas células e se lamentar e chorar e falar assim que perdeu todo mundo, ou a gente pode ter uma atitude de Neemias. Gente, vamos encerrar nossa célula, vamos orar para aqueles que não puderam vir hoje. Gente, alguém sabe notícia de fulano? Vamos ter uma atitude diferente, vamos ligar, vamos ver alguém que conhece, perguntar o que está acontecendo. Está entendendo, irmãos? Você acredita que a nossa igreja, nós batemos o recorde no quilo do amor no mês que a igreja ficou fechada? Nós batemos o recorde de entrega de cesta do quilo do amor quando a igreja ficou fechada. Nós entregamos, acho que aproximadamente quase 40 cestas esse mês. Aprendi a falar cesta agora, mas eu vou falar só sacolão, né? Cestas. Quase 40 cestas com o templo fechado, irmãos. Nós podíamos pegar e falar assim: não está tendo célula com todo mundo, porque é para levantar a oferta na célula de quilo do amor. Não, nós entendemos o nosso chamado.
né? Porque só pode compartilhar quem já foi abençoado. É muito bom, irmãos, poder ofertar, dizimar, ofertar alimento, porque é um sinal que Deus já te deu. Só pode dar quem já teve, quem já recebeu da parte de Deus. Ou nós podíamos cruzar os braços e falar assim: não, pastor, vamos suspender o quilo do amor agora, porque agora o templo está fechado, então vai levar... Não, irmãos. Deus nos chamou para ter atitudes diferentes. Atitudes diferentes. Ah, pastor, no mês aí que ficou fechado o templo, eu nem dizimei. Ai, que vergonha. Amado, que isso? Você dizima só se o templo estiver aberto ou você tem um compromisso com Deus? Eu entendo que o meu compromisso é com Deus. Independente de templo aberto ou fechado. É fidelidade a Deus. É devolver aquilo que é dele. É devolver já aquilo que já pertence a Ele. Ou você ficou sem salário esse mês, aí é diferente, é outra história. É bem diferente. Neemias, ele teve uma atitude, irmãos, e por causa da atitude de Neemias, de buscar em Deus, em seguida ele foi buscar no rei, na autoridade, naquele que podia fazer algo. Se você quer recomeçar, envolva pessoas com você. Envolva as pessoas. Envolva pessoas na sua célula para te ajudar nesse período de recomeço, para a célula voltar a engrenar novamente. Estou falando de célula porque amanhã é o dia da célula, e o Avivando é um culto antes das nossas células. Você que está aqui, você que é líder, você que é um líder em treinamento, agora é que é a hora de você, falar assim: olha, líder, pode contar comigo, nós estamos juntos. Nossa célula vai voltar a crescer, nossa célula vai conseguir trazer de volta as pessoas que nós estávamos investindo. Mas se nós ficarmos, irmãos, só lamentando e chorando, não vai mudar nada. Pode liberar decreto, pode voltar tudo ao normal. Se nós pararmos de orar, se nós pararmos de ir, a obra para. A obra para. A obra para. Só avançou porque tinham pessoas orando, pessoas evangelizando, pessoas cuidando, pessoas com atitudes diferentes. Olha o que diz Neemias capítulo 2, versículo 4. O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei... Olha, o que ele fez primeiro antes de conversar com o rei? Orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu as reconstrua. Falou assim: olha, me dá uma oportunidade de ir lá. Me dá uma oportunidade de ir lá. Eu quero reconstruir aquilo que foi destruído. É um desafio recomeçar, irmãos. Mas isso só vai acontecer se nós mudarmos a atitude. Casamento não está bom. Tem hora que tem que zerar e recomeçar. Com a mesma, tá, irmãos? E com o mesmo. Tem que zerar ali o que está acontecendo, que está atrapalhando, fazer um backup ali, fazer um diagnóstico e falar: vamos zerar o negócio, vamos agir da maneira certa, vamos melhorar, vamos seguir aquilo que Jesus quer que a gente faça, e vai mudar. Agora, se não zerar e não tiver atitude de mudança, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que ter uma atitude diferente. E Neemias, ele teve essa atitude diferente. O irmão dele chegou como lá, irmãos? Chorando. Só chorando. Neemias chorou também com ele. Mas em seguida fez o quê? Orou e foi atrás do prejuízo. Tem que correr atrás do prejuízo, irmãos. Em tudo, tá, irmãos? Isso não vale só para líder de célula, não. Isso aí vale em tudo. Ah, eu fiquei desempregado nesse período. O emprego dificilmente vai bater na sua porta.
Você vai orar, pega lá o currículo lá, coloca a mão em cima, se quiser óleo emprestado eu te empresto, né? Mas vai sujar, né? Não dá certo, né? Ora lá, fala: Senhor, a empresa que eu entregar isso aqui, em nome de Jesus eu vou ser bênção lá, em nome de Jesus, lá você é uma pessoa de Deus, você sal e você luz naquele lugar, porque o Senhor é o meu sustentador, e é o Senhor que vai abrir as portas para mim, porque se Deus não abrir as portas para nós, não, quem vai abrir? Foi Neemias que orou, mas ele foi atrás do rei. Ele podia ficar triste e falar assim, o rei falar assim: o que está acontecendo? Não, nada não, né? Ele foi sincero, ele falou: não, eu estou precisando de ir lá em Judá, o senhor deixou eu ir lá? O texto diz, irmãos, que ele foi, no capítulo de número 2, no versículo 17, olha o que diz aqui, ó. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Primeiro, mais de 120 anos destruído, tudo acabado. Segundo, uma pessoa, Neemias, entendeu que ele podia ter uma atitude diferente para recomeçar. Ele chega lá e ele fala com a população. Eu vi um comentarista dizer que ele viajou cerca de 1000 quilômetros da onde ele estava. 1000 quilômetros. Naquela época, né, 1000 quilômetros é complicado, né, irmãos? Ele viajou, irmãos. Eu não pesquisei, eu vi um comentarista falando sobre isso, que era longe, mas que fosse 100, só dele ter saído do lugar dele e ido atrás do povo, só dele ter saído do lugar dele e ir lá ver a situação das pessoas e falar assim: olha, eu vim para recomeçar com vocês. Ele podia ficar de boa, irmãos, ele tinha um cargo de confiança no reinado, ele podia ficar de boa, mas ele não fez isso. Ele foi atrás, e ele chega lá e fala assim: olha gente, eu estou aqui, eu estou com uma carta do rei, uma autorização do rei, e eu quero reconstruir os muros com vocês. Quem conhece essa história aí? Poucos irmãos conhecem, né? E ele chega e fala assim: eu quero reconstruir com vocês. E quando ele falou isso, irmãos, ele passou tanta fé e tanta convicção, que a resposta foi essa do pessoal lá, que estava lá: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Mas, né, irmãos, o versículo 19 tem uma surpresa, né? Olha o que o versículo 19 fala: porém, quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isto que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Você acha, irmãos, que você vai orar mais, que eu vou orar mais, que eu vou jejuar, que eu vou buscar mais a Deus? Aí o diabo e os demônios vão falar assim: ei, parabéns pastor Cristo, você está orando mais. Vai ter torcida organizada, porque você está orando mais. Vai ter lá uns demoninhos lá fazendo, se alegrando porque você está orando mais, porque você está buscando mais, você está evangelizando. Claro que não, irmãos. Eles são os nossos adversários. O diabo é o nosso adversário. Ele vai tentar. Se ele tentou Jesus, sendo Deus, ele é tão cara de pau que ele tentou Jesus, sabendo que Jesus não ia ceder. Você acha que ele vai perdoar você e eu? Você acha que vai perdoar nós?
Você acha que ele não vai tentar uma maneira? Você vai falar assim, eu vou fazer 21 dias de jejum e oração pela minha família. Quando chegar no 10º dia, meu irmão, o negócio começa a pegar. Quando chega no 10º dia, quando não é antes. Aí você fala assim, pastor do céu, foi só eu começar a campanha, o negócio começou a pegar em casa. Quem já passou por uma experiência semelhante assim? Começa um período de oração, parece que o negócio começa a pipocar. Sabe por que isso acontece? É o diabo tentando te frear. Ele fala assim, se ele não ora, se ele não lê a Bíblia, se ele não busca, ele já está anulado. Não me atrapalha em nada. Ele já está fraco. Agora, se ele começar a orar, se essa pessoa, se o discípulo, a discípula de Jesus começar a orar, começar a buscar Deus, ele vai me dar trabalho, essa pessoa. Ela vai dar problema para o inferno, vai dar prejuízo no inferno. E eles, irmãos, ele teve a atitude, começou ali a chamar as pessoas para ajudar ele, e as pessoas até foram, irmãos. Só que o Sambalate, o Tobias e o Gésio estavam lá, zombando, não vai dar certo, isso não funciona, da onde que vocês conseguiram autorização? Irmão, você acha que todo mundo vai aplaudir você fazer a você está fanático, não precisa de tudo isso, vai dar dinheiro para pastor, né? Assim, quando fala quem é dizimista, né? Mas dá dinheiro para o boteco, dá dinheiro para prostituição, dá dinheiro para outras coisas, né? Escravo. Quando não tem dinheiro, nem dorme. E tem muita gente que não ganha muito dinheiro, é fiel a Deus e deita a cabecinha no travesseiro e dorme gostoso. E aí, o que é melhor? Ter a paz que excede todo entendimento, meu irmão. Servir a Jesus em todas as áreas. E ele estava lá para fazer a obra de Deus e fazendo a obra do Senhor. Eu me lembro, irmãos, que nós estávamos indo, a pastora conta de uma maneira bem legal, e eu não consigo contar igual a ela, porque eu estava dirigindo o carro. Então, para mim não foi engraçado. E eu lembro que nós saímos e tinha um culto. A gente ia almoçar num sítio, ia ter um culto. E dentro do carro tinha um menininho, chamava Davi. E o Davi falou assim, estava com a cabecinha baixa, ele tinha uns 8 anos, falou assim, a irmã falou assim, Davi, por que você está assim? Aí ele falou assim, o pastor está correndo demais. Eu estava acho que uns 80 por hora no carro, um Uno. E era o Uno da igreja. E eu me lembro que quando ele falou isso, ele falou assim, o carro vai capotar. Irmãos, meu pé foi assim, ó, foi voltando para trás na hora. Eu com pressa para chegar na hora do almoço, e eu fui tirando, e eu vi o ponteiro baixando. Aí eu olhei assim, talvez, eu acredito que faltou experiência como motorista, e eu vi um buraco, eu falei, eu não vou passar nesse buraco. E eu peguei e tirei o carro do buraco. Quando eu tirei, o carro fez aqui, pro outro lado. Aí eu não consegui mais segurar a direção do carro, e eu fiquei naquela, se eu frear, esse carro vai rodar, ou ele vai capotar. Aí ele veio para cá, foi para lá, foi para cá, e quando eu fui para conseguir segurar ele para continuar na estrada, o pneu dianteiro furou e o carro começou a capotar. Nós estávamos indo fazer um culto. Nós íamos pregar o evangelho, irmãos. Tinha um monte de gente no sítio esperando nós para fazer um culto. Tinha almoço preparado, os vizinhos estavam lá, todo mundo, o irmão falou, pastor, tinha um monte de gente esperando para fazer o culto. E o carro dos pregadores capotou na estrada. Eu não me revoltei com Deus. A pastora machucou, eu fiquei preocupado com ela, oramos, ela foi atendida. Eu não me revoltei com Deus. Falei, Deus, estava fazendo a sua obra. Minha esposa quase que foi um acidente pior com ela. As pessoas no carro, alguns machucaram um pouco. Eu podia falar para Deus reclamar. Eu podia olhar da outra vez. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu lembro que a pastora ficou internada a noite inteira em observação e eu não podia ficar com ela. E eu fui para Matupá. E lá em Matupá, eu estava em casa, aí depois que passou tudo o sangue esfriou, eu comecei a sentir as dores, né? E eu lembro que eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu quase morri hoje. Então eu vou para o culto. Era um domingo e ia começar o culto. E eu morava a algumas quadras da igreja. E eu peguei e fui para o culto. E lá tem uma galeria assim nos fundos e eu fiquei lá, observando ali, dando meu culto a Deus, sem entender o que tinha acontecido.
Porque eu pensei assim, meu Deus, se morre alguém no carro, eu que era o motorista, como que eu ia ficar? Como que ia ficar meu coração daqui para frente? Minha esposa no hospital. Aí a pastora Martinha falou assim, vem aqui, pastor Cristian. Ela viu lá em cima, você está aqui, ai que bom que o senhor veio. Ninguém tinha percebido que eu tinha subido lá em cima. Aí ela falou assim, tem alguns irmãos aqui que não sabem o que aconteceu com vocês à tarde. Olha, o pastor sofreu um acidente, mas a pastora e tal. E eu me lembro que ela falou assim, você tem alguma coisa para falar, pastor Cristian? Eu falei, eu tenho. Talvez você que está do outro lado não sabe o seu dia. Eu não estava preparado para sofrer um acidente. Mas se eu tivesse partido hoje, eu sabia para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Eu estou preparado para ir para o céu. Tenho certeza que eu vou para o céu. E eu falei, quantas vezes a gente está nos bancos das pessoas, nos bancos da igreja, mas não tem essa certeza. E eu lembro que veio um monte de gente que aceitou Jesus aquela noite. Não aconteceu o culto no sítio, o carro não chegou até lá. Ficamos sem carro para poder ir todo final de semana lá. E eu lembro que um irmão chegou em mim, encostou em mim e falou assim, pastor, a partir de hoje meu carro está à disposição. Depois veio um outro irmão, encostou e falou assim, a partir de hoje meu carro está à disposição. E vários irmãos se prontificaram, cada fim de semana, em um irmão comigo, que era 70 quilômetros de Matupá. Aí um outro irmão falou assim, a minha moto está à disposição, pastor. E eu orei a Deus e falei assim, Senhor, se depender de mim, agora que eu quero evangelizar essa cidade, porque o diabo não quer que eu chegue lá. Eu levei para o outro lado, irmãos. Eu podia falar, não, eu vou embora daqui, aqui está muito difícil, quase morri aqui. Não, eu já vi para o outro lado. Eu falei assim, os únicos que me impedem aqui é o Senhor, ou se a igreja, eu era um pastor auxiliar na igreja, eu falei assim, se a igreja falar que eu tenho que ir embora, né, e eu tenho que pagar esse carro, eu vou dar um jeito. A igreja não me cobrou o carro. Ninguém nunca me olhou torto. Ao contrário, mais irmãos se levantaram para me ajudar. Hoje tem uma igreja lá, tá? A missionária Sâmia, né? A pastora Sâmia está lá. Então, mas alguém foi lá antes, né, irmãos? Alguém teve que ter coragem, capotar o carro, não parar de ir. Eu fiquei quase que um ano indo, toda semana indo para lá, fazer o trabalho de Deus. E tem hora que o carro vai capotar, tem hora que o pneu vai furar. Tem hora, irmãos, que vai acabar o combustível. Tem hora que vai acontecer coisas que você não espera. Igual aconteceu com Neemias e esses homens, assim, Sanbalat, Tobias falou assim, ei, vocês não vão conseguir. Vai ter hora, irmãos, que talvez você, o inimigo não é pessoas, talvez não, pessoas não são seus inimigos, mas o inimigo vai tentar falar assim para você, uma vozinha, falar assim, desiste desse negócio de célula, desiste do casamento, desiste da sua família, desiste dessa pessoa, não tem jeito. Essa é a voz do diabo, irmãos. Sanbalat, Tobias e Gesem, aqui é a voz de Satanás, tentando frear eles. O único, irmãos, que vai querer frear você é o diabo, porque Deus, Ele não trabalha contra a obra dEle. Deus não trabalha contra a obra dEle. Não pense se você chegar amanhã na sua célula e nem todo mundo aparecer lá, que Deus está trabalhando contra você, não. Nem contra a obra dEle. Deus trabalha a favor da obra dEle. Olha o que diz o versículo de número 20. Então, ó a resposta de Neemias. Olha como que você tem que dar a resposta para o diabo, ó. Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Você consegue repetir comigo? O Deus dos céus é quem fará que eu seja bem-sucedido. Existe alguém maior do que Deus? Não existe. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Irmãos, com todas essas mudanças que nós passamos nesses últimos quase 40 dias, não sei, 40 dias, era para as igrejas fecharem. Nós podemos olhar para os dois lados, nós podemos olhar e falar assim, nossa, acabou com as igrejas, ou nós podemos olhar assim, olha, quantas pessoas ouviram de Jesus através das lives.
Quantas famílias reuniram as células na sua casa durante esse período? Pelo menos nós tivemos essa experiência boa aqui. Eu sempre a gente tem que olhar pelo lado positivo das coisas. Depende muito da maneira que você enxerga as situações. Se você só enxerga de uma maneira assim que dá errado, você sempre vai assim enxergar de uma maneira ruim. Mas se você começar a enxergar como a Bíblia mostra, eu vejo aqui, irmãos, quando eles começam a provocar Neemias, isso fez com que Neemias estufasse o peito e falasse assim: agora sim, agora você vai ver o que Deus vai fazer aqui. Igual Davi, eu falei domingo, né? Davi falou assim: quem que é esse incircunciso aí, que está se levantando contra o Deus vivo, contra o exército de Deus vivo? Ele vem com lança, com espada. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Olha o que diz o texto: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Se posicionaram. Olha aqui, meus amados, para encerrar, abre comigo lá em Neemias capítulo 6, versículo 15. Quem que ajudou eles? Deus. Quem que ele buscou? Deus. Depois ele foi buscar os recursos humanos, mas primeiro ele buscou em Deus. É Deus que vai abrir as portas para você. Aí você vai aos recursos humanos. Diz assim: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Você lembra quanto tempo estava destruído? Cerca de 120 anos, ou chega a 120 ou um pouquinho mais. Eles reconstruíram, sabem quando é? 52 dias, em menos de 2 meses. Se você ler os capítulos anteriores, era assim, ó, irmãos: uns trabalhando, outros vigiando, cuidando, para que não houvesse contra-ataque. O que é isso, irmãos? Vigiar. A Bíblia fala: vigiai e orai. A gente faz a obra em oração, em vigilância, não deixando que o inimigo venha atrapalhar. Eu quero dizer para você uma coisa hoje: não importa há quanto tempo pareça que as coisas estão destruídas na sua vida, as coisas não estão dando certo, se você buscar em Deus verdadeiramente como Neemias, antes que você espere, Deus pode te surpreender. Antes que você espere, Deus pode te surpreender. Foi em 52 dias, entre a conversa de Neemias com o seu irmão e o rei, e até o término da reconstrução, não chegou a 6 meses depois, estava tudo resolvido. Aí mais para frente, nos próximos capítulos, fala que eles fizeram uma festa de comemoração. Estava tudo destruído. Ele se torna o governador desse povo. Neemias, o copeiro. Deus quer fazer algo grande através de sua vida, mas você tem que ter atitudes diferentes diante dos desafios. Deus quer fazer algo grande através da minha vida, mas eu tenho que ter atitudes diferentes diante das dificuldades. Nós temos que ter atitudes diferentes, irmãos. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Você tem que ser que nem Neemias. Acredite no seu chamado. Acredite no Deus que te chamou. Acredite no Senhor que é o seu Pai. Acredite em Deus. Acredite no bom pastor que é Cristo. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Acredite que a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia diz que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. A palavra impossível não existe no dicionário do céu. Não existe no dicionário do céu. No dicionário do céu é assim: tudo é possível ao que crer.
tudo é possível ao que crê. No dicionário de Jesus ele fala assim: ei, você está encantado porque eu disse que você estava lá debaixo da figueira? Você está assim, Natanael, espantado com o que eu te disse? Mas eu quero dizer uma coisa para você: coisas maiores do que estas vocês vão ver, vocês vão fazer. Você vai ver o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo. A Bíblia diz assim, Jesus fala assim: olha, coisas maiores que eu fiz vocês vão fazer em meu nome. Ei, irmãos, desde quando Jesus mentiu? Que dia que foi que a palavra de Deus mentiu para nós? E ele diz assim: coisas maiores que ele fez nós vamos fazer no nome dele. Neemias fez algo que era impossível aos homens, porque ele estava disposto a recomeçar, mas ele teve atitudes diferentes diante das dificuldades. Neemias buscou em Deus. Eu quero convidar você a buscar em Deus, a fechar os seus olhos, a começar a falar com Deus aí no seu lugar. Eu não sei em qual área da sua vida você precisa recomeçar nessa noite, mas eu creio que o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo ontem para todos sempre. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Abre a sua boca, começa a clamar a Ele, comece a buscar a Ele. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Assim diz a palavra de Deus, querido. Fala para Ele. Eu tenho certeza que você não veio aqui essa noite para perder tempo. Eu tenho certeza que você não deixou o seu lugar, deixou assim, aceitou todas essas coisas que foram pedidas para você fazer para estar nesse culto, só para dizer que você veio no culto. Não, você veio aqui porque você crê no Deus vivo, você crê no Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Fala assim: Senhor, eu quero recomeçar lá na minha casa. Senhor, eu quero recomeçar, eu preciso do Senhor. Começa a clamar, começa a profetizar, começa a citar a palavra de Deus, como Neemias começou a falar: Senhor, lembra Senhor, que o Senhor disse para Moisés. Deus, lembra Senhor, que o Senhor disse para os reis. O Senhor disse lá no passado, se nós nos humilhássemos, se nós buscássemos o Senhor ouviria a nossa oração, o Senhor faria a diferença. Ei, meu irmão, abre a sua boca e clama, busca, essa é a noite de busca, é você e Deus. Você pode chegar aqui chorando e voltar para casa chorando, mas você pode entrar aqui chorando e sair daqui com o coração cheio de fé e esperança, acreditando que Deus é com você, assim como foi com Neemias, que Deus vai mudar a sua história, assim como mudou a história de Israel através da vida de Neemias. Para de dar ouvidos aos não, para de dar ouvido às vozes de Satanás que diz assim: você não vai conseguir, você não é nada. Sabe, eu ouvi uma palavra hoje muito poderosa que dizia assim, sobre o cristão não perder a salvação. Muita gente peca e acha que já perdeu a salvação. E não é assim, meu amado. Você não vai viver no pecado, você pode perder a alegria da salvação. É bem diferente. O pecado, ele tira a alegria da salvação, mas o arrependimento, a confissão, a Bíblia fala assim: confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Talvez você chegou aqui hoje pensando assim: eu sou um pecador, eu sou um crente frajuta, eu não consigo. Olha, pastor Cristo, eu já tentei, mas eu não consigo me firmar na presença de Jesus. Ei, meu irmão, minha irmã, é só confessar para Ele e falar assim: Jesus, perdoa os meus pecados, Jesus, me dá uma nova chance. Senhor, eu quero recomeçar contigo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu não posso chamar você aqui na frente, mas se você precisa de uma oração especial, levanta a sua mão para o alto. Eu quero orar por você. Você que entendeu essa palavra, falou com você: eu estou aqui, eu quero recomeçar, Deus, eu quero recomeçar, eu quero orar com você. Continua com a mão estendida assim que eu vou orar com você. Senhor, abençoe essa pessoa, esse irmão, essa irmã que está com a mão levantada, Senhor, que quer recomeçar, Senhor.
A tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor recomeçou através da vida de Neemias, ó Pai. E o Senhor, ó Deus, é um Deus de recomeço, ó Deus. O Senhor vai recomeçar com os teus servos, teu filho, a tua filha nessa noite, ó Pai. Não importa, ó Deus, o que aconteceu até aqui. O Senhor é um Deus que traz, ó Pai, de volta aquilo que estava morto. O Senhor ressuscita sonhos nessa noite. Meu Deus, eu oro ao Senhor pedindo também pelas células que vão recomeçar amanhã. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe, ó Deus, abençoe, Senhor, abençoe cada célula que vai, ó Pai, se reunir em teu nome amanhã. Meu Deus, esse novo tempo, ó Pai, que esse tempo, ó Pai, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu creio, ó Deus, que o Senhor vai nos surpreender, ó Pai, que, ó Pai, nós vamos sair muito mais fortes do que nós entramos, ó Pai, nesse período. Ó Pai, nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem um grande avivamento, que esse ano, ó Pai, é um ano de uma grande colheita, e esta colheita vem através do Senhor, através da tua palavra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor e na força do teu poder, ó Deus, em o nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, nós te adoramos, nós dizemos: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia, glórias ao teu nome. Adora ao Senhor, levanta a sua mão por alto e adora ao Senhor, adora ao Senhor. Diga que Ele é santo, diga que Ele é justo, diga que Ele é fiel. Me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Amém, meus irmãos. Você pode dar um glória a Deus bem forte. Você pode aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não foi o seu fim. Se o diabo falou que era o seu fim, ele mentiu para você. Ele é o pai da mentira. Hoje é tempo de recomeço. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de recomeçar. Levanta a sua mão assim para o alto. Pastor, antes de falarmos a nossa frase, pessoal, ontem foi aniversário do pastor. Depois você vai poder dar os parabéns para ele, de cotovelo assim, que não pode abraçar ainda. Mas quando passar esse tempo aí, você vai dar um abraço gostoso. Eu gostaria de chamar a Nete aqui para a gente estar orando, né, pelo nosso pastor, por mais um ano de vida que completou na presença de Deus. Graça e paz, queridos. Ano passado nós pudemos comemorar juntos, né? Mas este ano é um novo tempo, um novo momento. Nós não pudemos comemorar juntos como igreja. Ano passado nós nos reunimos lá atrás. E nós queremos agradecer ao Senhor Jesus pela vida do pastor, por tudo que Ele tem nos dado. E em nome da igreja nós queremos te dar uma lembrança. Obrigado. É uma ferramenta de trabalho, porque Amém. Aqui o povo trabalha muito. Então o lazer vai ficar para outro dia. Pode entregar. Aí o pessoal vai querer ver, né, gente? Esse é um presente em nome da igreja, de todos nós. Então o pastor tem que mostrar aqui presente, porque vocês não sabem também. Tá bom? Caixinha de pesca. Então,
Vamos mostrar o presente, daí a grande, gente hein? ora e agradece ao Senhor. Até eu tô curioso aqui, que o negócio é grande. Não é vara de pescar, porque vara de pescar é lazer, então Não dá gente, certo, senhor. não dá certo. Benção, irmãos. Ó. Aí, Caixa é... a Caixa já denunciou, né? Quer ver fora da caixinha. Acho que está muito embalado, mas vai dar para... Nosso Deus cuida nos detalhes, né, irmãos? Hoje o nosso estudo não ficou pronto porque faltou essa ferramenta. Aí, tá vendo? Pronto, agora... A gente fez, mas não tinha como formatar, né, no telefone. Segura aqui, Olha Ana. aí, ó. Muito obrigado. Então, Obrigado, igreja. é uma ferramenta muito útil. Rapaz. Amém? Amém. Que seja para a glória do Senhor. Vamos estender as mãos, queridos. Vamos agradecer a Deus por mais um ano, né, que o Senhor dá ao pastor e Ele está aqui conosco. Então vamos louvar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós bendizemos o teu santo nome, porque tu és bom, tu és Deus, tu és Pai maravilhoso e tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. E essas bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem reservado nos céus, muitas, abundantemente mais, nós desejamos sobre a vida do teu filho. Que ele seja, Pai, abençoado, porque ele tem sido um servo, um filho abençoador. Por isso, Pai, nós desejamos a tua graça, o teu amor abundantemente sobre a vida do nosso pastor. Que o Senhor o use, ó Deus, neste trabalho, neste ministério. Que ele realmente, ó Pai, continue sendo usado poderosamente pelo amado Espírito Santo. Dê a ele, ó Pai, mais um ano novo de bênçãos, que seja um ano de colheitas, que seja um ano de vitórias na vida do teu filho, que a sua casa seja abençoada e que muito mais, ó Pai, ele possa receber do Senhor, como ele já tem recebido até aqui. Nós te agradecemos, o abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Isso aí, gente. Vamos cantar o parabéns para ele? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, num novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Eu fiquei até sem jeito agora, mas... Levanta a mão assim para o alto, assim. Não pode pegar, eu vou pegar na dela, porque é a Ana, é a minha filha, tá bom, irmãos? Vamos falar, faz em Jesus, somos mais que vencedores. 1, 2, 3 e... Em Jesus são mais que vencedores. Amém. Deus abençoe. Uma ótima noite para você e sua família. E uma ótima célula amanhã, tá bom?